Boa tarde. É o seguinte, o capítulo 96, o parágrafo 96 da segunda parte de função e campo da fala e da linguagem, Lacan diz: exemplos tomados de empréstimo dos bancos escolares, outro do que há de mais vivo em nossa época. Na ocasião, eu deixei bem claro que Lacan era de uma outra época. Ele pegou dois exemplos para que você não faça confusão entre uma ação que você está realizando e achar que a ação que você está realizando já é ela em si a ação pronta. E é outra coisa, na verdade, quando você está fazendo uma ação, você está fazendo outra. Por exemplo, você sai da loja que você comprou um carro zero por uma fortuna, você acabou de perder 1/3 daquele valor quando você saiu do carro, porque aquele carro já deixou de valer, ou enfim, um quinto, um quarto, não sei quanto é que está desvalorizando um carro zero quando ele sai da loja com você dirigindo ele. O que acontece? A gente tem que saber, quando a gente já está atendendo a criatura que está lá falando, os enganos que ela está passando. E ele cita dois, um histórico e um matemático. Ele vai para o Kant e ele vai na época para a questão da mais-valia do Marx. Agora, entendam bem, porque eu pensei que eu fui clara. Só que um amigo meu que é filósofo telefonou para mim. Eu falei: Lúcia, que história é essa? Então, vamos deixar claro. Lacan é muito lido até por cosmólogos, por causa da questão do tempo. É lido por linguistas, porque avançou uma barbaridade. É lido por filósofos, por isso o filósofo me telefonou. É lido por homens das letras, só não é lido pelos psicanalistas. É raro um psicanalista que de fato senta e lê Lacan, porque ler Lacan, vocês estão vendo a chatice que é. Cada parágrafo você vê, tem que ler várias coisas. Muito bem. O problema é o seguinte: Lacan não conheceu a mecânica quântica que nós temos hoje. Então, a noção tempo-espaço, o que é brana. Lacan não é do mundo das branas. O TXT sequer tinha nascido em 1943, que é o camarada físico mais, é o vietnamita lá das branas. Nem o Hawkins, eu acho que o Lacan tinha conhecido, para falar da questão do tempo. Então, Lacan trabalha com o que ele tinha em 1946, ou seja, nada. Depois, o avanço da noção que a gente tem sobre o materialismo histórico dialético hoje, graças ao Thomas Piketty, que pegou aquilo tudo, viu os enganos do Marx, pegou o Capital, transformou em grafos e tabelas. E hoje, até hoje, eu fico chocada que os jornalistas não leem, aí fica dizendo: a bolsa subiu porque choveu lá em Minas. Não, meu amor, a bolsa subiu porque ela ia subir, porque tem uma... É matemática a coisa, vai ter que fazer a curva. Vão taxar as grandes fortunas, porque não, vão taxar porque está na curva para subir. Ou vão deixar de taxar porque está na curva para descer. Isso tudo está matematicamente calculado, basta ler o Piketty. Então, o que acontece? Nessa época de 1943, Lacan achava, de fato, que existia um modo de produção capitalista que você ainda podia reverter a questão de mais-valia ou não mais-valia. Pelo menos, eu não sei se ele achava, mas a maneira como ele fala, parece que ele acha que pode mudar. Mesmo no Anver, quando ele diz para os meninos que o que eles estão fazendo em maio de 68 não vai adiantar para nada, vai continuar não adiantando para nada. Até hoje, a França está com problemas na educação, não adianta para nada. São coisas que são de lei, não tem como, tá? Eu não disse que a mais-valia tem que acabar, que o capitalismo... Não, nós estamos dentro do modo de produção capitalista. Agora, Lacan, em Radiofonia, mostra a fórmula do capitalista. Quem está consertando isso é o Piketty, porque o capitalista queria ser aquilo, não pode. Ele precisa, entre o dinheiro que ele vai ganhar e o dinheiro que ele vai ganhar, ele tem que ter um intermediário. Quem conserta isso é o Thomas Piketty, mas esse livro é de 2013. E o Thomas Piketty, em 2008, começou a escrever sobre a Europa está mudando, mas é tudo atual. A física anda todo santo dia.
né? Agora já resolveram até uma solução entre o Einstein e a parte da mecânica quântica, estão lá descobrindo. Lacan não tinha noção nenhuma dessas coisas. Então, eu usei os dois exemplos que ele usou, porque são pertinentes, mas são, como é que eu posso dizer assim, fenomenológicos quase. Então, eu usei até a questão dos professores. Professores públicos vão dizer que eles vão para a rua para defender a educação. Não, eles vão para a rua para defender o emprego deles, a bolsa deles. Não é educação. Se fosse defender a educação, ficava dentro da sala de aula dando aula. Agora, a gente não pode dizer isso pro analisante. Para ele está convencido. Ou ele está convencido porque ele é um ativista, eu já tratei de ativistas, ou ele está convencido porque ele é massa de manobra. E não sou eu que tenho que consertar isso. Quem tem que ter esse alcance um dia é ele. Até o sindicalista que eu tratei, que era um homem muito conhecido, ele hoje é um homem que tem uma noção de escrutínio das bobagens que ele caiu e que ele acabou sendo vítima das coisas que ele mesmo produziu. Na época, a gente não pode avançar o sinal. A gente tem que deixar o sujeito do inconsciente falar. Então, eu quero deixar claro, antes que a gente continue naquele pedaço que eu falei que ia continuar, que pois a ciência experimental não se define tanto pela quantidade a que efetivamente se aplica, mas pela medida que introduz no real, deixa claro que esse texto aqui, função e campo da palavra, se por um lado ele é muito importante, porque ele tem coisas que são do homem, e o homem é o homem, a linguagem a função e o campo da palavra e da linguagem são a função e o campo da palavra e da linguagem. Aplicados à psicanálise, é isso mesmo. Agora, os exemplos que o Lacan dá são exemplos de um homem de 1943. E por isso que eu falei para vocês, se vocês vissem as mulheres do sexto andar, vocês veem que mundo vivia Lacan em 1960. E ele aqui não está nem em 1960, ele está só refazendo alguns parágrafos em 66. Acabou o mundo que o Lacan viveu. E como mundo. Então é claro que de vez em quando ele vai dizer certas coisas que eu não posso dizer que são erradas, mas que não se aplicam mais. Não, você não vai impedir que o modo de produção capitalista tome o seu impulso e que o materialismo histórico e dialético, que é uma ciência, aconteça. Você não vai impedir que a mecânica quântica tome o seu impulso e que a gente cada vez mais avance em termos de dimensões, ou que a gente chegue a Marte, ou sei lá o quê, ou que agora já descobriram até que tem um acerto lá do lado de lá da Lua, tem até chinês morando e tal, já fotografaram, não é maluquice, está lá tudo fotografado, é só acompanhar a NASA, eu acompanho. Agora, Lacan, nessa época, acho que não existia nem NASA, tá? Isso era em 1943, a guerra não tinha nem acabado quando ele escreve esse discurso. Vamos situar as coisas para não dar problema, tá? Então, tem coisas certas? Tem equívocos, não é bem equívocos, mas é coisas que para nós hoje são ingênuos, né? Como disse o Piketty um dia lá no texto dele, que ele fala, o Newton é um fofozinho que a gente gosta muito, mas aquelas conversas dele lá da gravidade não combinam, né? Mas, enfim, o Lacan tem suas qualidades? Tem, mas tem a sua época, ele é um homem da sua época. O Freud escapava um pouco disso, o Lacan não, porque ele não para de falar. O outro não, o outro se protegia. Então, essa é a diferença, tá? Deixar claro. E aí sim eu vou continuar com o tal parágrafo que está na página 288, que vem a ser o primeiro parágrafo.